Dr. Diogo que fala com vocês. Aqui minha esposa, a doutora Denise, também minha sócia, nessa empreitada. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês alguns temas relacionados aí às concessionárias de energia elétrica. Ok? Boa noite, alegria. minha pastora Vi. Um beijo enorme, pastora Viviane, que alegria de ter Quem conosco. puder compartilhar, mandar uns aviãozinhos aí pra gente, prestigiar, eu agradeço. Obrigado. É a primeira live que nós fazemos junto pro escritório. Isso aí, gente. Acredito que será a primeira de muitas. Amém. A gente poder estar aí fazendo bate-papo, né? Tá falando algumas coisas com relação, assim, algumas dicas jurídicas. Isso aí. Até porque nesses tempos que nós estamos atravessando, é muito importante que nós tenhamos noção dos nossos direitos, né? Então, vamos conversar devagar. Quem for chegando vai nos acompanhando. Isso aí, gente. Então, eu sou a doutora Denise, tá? Sou sócia do Neves Teixeira Advogados Associados. Nós trabalhamos juntos, nós somos casados, Isso eu e o mesmo. Diogo. Nós temos um escritório no centro de Campo Grande, aqui no município do Rio. Tá? Está fechado, né, desde o dia 26 por conta dessa pandemia. E hoje nós resolvemos tirar essa noite para bater um papo, tá? Com relação à concessionária de energia elétrica. Por quê? A gente separou esse tema. Nós separamos esse tema porque muitas pessoas estão sofrendo aí finanças, estão sofrendo tendo a sua economia aí diminuída e também, mesmo com a economia diminuída, sofrendo também alguns percalços com a própria concessionária, né? Porque a concessionária de energia elétrica, ela também não deixa de fazer as suas atribuições que ela vem vindo fazendo de prática antes mesmo da pandemia, tá? Então nós estamos aqui para falar sobre o TOI, tá? Sobre o TOI e algumas coisas também relacionadas à concessionária. O TOI é um termo de irregularidade, um termo de ocorrência feita pela concessionária a fim de imbuir ao consumidor, alegando que o consumidor está furtando energia elétrica, né? Querendo dizer que o consumidor está furtando energia elétrica. E assim, o TOI, ele até de forma, se a empresa até seguir um certo requisito, ele pode ser até legal, tá? A questão é que a concessionária, ela não segue um requisito para que realmente esse termo de ocorrência possa ser feito de forma correta por ela. Então é aí aonde nós entramos, aonde o advogado entra para poder tentar ajudar, né, conduzir, esclarecer o consumidor, tá? Eu separei aqui algumas perguntas, que são perguntas que geralmente os consumidores nos fazem acerca no tocante à concessionária de energia elétrica, né? Eu não vou citar nomes aqui porque nós atuamos no Rio de Janeiro e não tem só, né, a Light, também tem a Ampra, tá? Então, assim, a gente não está citando nomes justamente para não vincular uma a outra, até porque o nosso público é um público de todo o Rio de Janeiro. Mas assim, como vocês já me viram em outras lives, eu sempre falo muito, eu vou fazer a pergunta, tá, ao meu esposo, né? Até porque assim, eu sou cristã e eu costumo dizer assim, quando eu estou perto dele, por que não deixar ele trabalhar e responder mais, né? É bom, né? Considerando que a própria Bíblia nos dá a condição de auxiliadora. Então eu vou fazer uma pergunta para ele, eu já fiz uma leve introdução e vou fazer com que ele explique para vocês o que significa, como funciona, né, o TOI e o que precisa para que o TOI seja legal, para que a empresa realmente possa estar fazendo essa prática de forma correta. Bem, na realidade, gente, como a Denise já pontuou aqui,
De fato, o TOI, que é a abreviatura do termo de ocorrência de irregularidade, ele é legal, com base no artigo 129, inciso 1 da Resolução 414 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma autarquia federal que regulamenta o setor de energia elétrica no nosso país. Porém, para que a empresa possa lavrar o TOI, ela tem que observar requisitos. E justamente por ela não observá-los, é que justamente aquilo que se inicia com uma aparente legalidade se torna ilegal. Como é que isso ocorre? Alguns requisitos têm que ser observados. Primeiramente, o consumidor tem que ser previamente notificado, até para que se agende uma vistoria no local, a qual o consumidor ou um representante do consumidor tem que estar presente para acompanhar esta vistoria, ok? No momento em que a Light lavra um termo, ou a Ampla, ou a concessionária que for, que ela lavra um termo de ocorrência de irregularidade, ela está imputando ao consumidor a prática do crime de furto de energia elétrica, que é tipificado no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Então, se notifica, se avisa que há uma prática delituosa, a empresa tem que buscar amparo na autoridade policial. Tem que ser feito um registro de ocorrência. E a empresa simplesmente não age dessa forma. Ela vai, imputa a multa ao consumidor, diz que está havendo furto, não notifica o consumidor acerca disso, ou seja, o consumidor sequer recebe um comunicado. Na maioria das vezes, ele só vai descobrir quando ele vê um parcelamento na sua conta, aí ele procura a concessionária e lá chegando descobre que foi lavrado a irregularidade e lá muitas vezes ele é entregue. Ou às vezes chega lá na caixa do correio dele, ele abre a caixa do correio e vê lá a notificação da empresa, sem aviso prévio, sem que ele seja intimado, inclusive para requerer perícia no medidor, porque inclusive a própria resolução da ANEEL autoriza que o próprio consumidor ou usuário peça a realização de perícia técnica. A empresa não pode deixar o consumidor sem fornecimento, isso é importante. Ela pode o quê? Lacrar o medidor e aí colocar um outro aparelho vinculado àquela residência, àquela economia, mas não simplesmente arrancar o medidor, levar embora e deixar o consumidor a ver navio. Isso não pode ser praticado, isso é ilegal. E muitas vezes eles levam sem poder levar. Às vezes as pessoas saem para trabalhar, quando retorna já está sem o medidor de energia elétrica, sem retirado do local, sem qualquer aviso previamente. E então, diante destas irregularidades que geralmente as empresas cometem, ou seja, o termo é legal, mas da forma como o procedimento é feito, isto se torna ilegal. E aí, muitos consumidores têm, inclusive, buscado o quê? A tutela jurisdicional, ou seja, têm buscado o Poder Judiciário e, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as respostas do Poder Judiciário têm sido bastante enérgicas com relação a ilegalidades praticadas pelos concessionários de energia elétrica. Inclusive, também o Poder Legislativo Estadual também tem se mostrado bastante diligente com relação a isso, a coibir essas práticas que vêm sendo diuturnamente praticadas pelas concessionárias de energia elétrica, infelizmente. E geralmente, como que eles fazem? Geralmente a empresa, ela pega esse TOI, ela aplica ao consumidor, e ela coloca juntamente com a conta de consumo do consumidor. Ou seja, não dando chance, muitas vezes, do consumidor pagar o que ele realmente está devendo e discutir, tá? Até de forma administrativa, junto à própria concessionária, discutir sobre se realmente é devido ou não esse termo de regularidade, esse TOI, tá? Que também não é correto, tá? O TOI, quando ele é aplicado pela concessionária, ele tem que vir de forma apartada da conta de energia elétrica do consumidor. Não tem que vir junto com a conta de energia elétrica. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro isso está regulamentado também por uma lei estadual, que é a Lei Estadual 7.990,
de 2018, essa lei estadual determina que os parcelamentos e multas decorrentes de eventual lavratura de termos de ocorrência de irregularidade, eles têm que vir separados da conta de consumo, porque justamente o ardil que as empresas têm feito é justamente o que? Eles colocam o valor da multa embutido na sua conta de energia, justamente para quê? Para que a pessoa fique sem opção. Por quê? Porque ela não pode deixar de pagar a conta que de fato ela consumiu. Mas como o parcelamento está embutido na conta, o indivíduo é obrigado a pagar a conta, com isso ele paga o parcelamento embutido no bojo. E se ele não paga o fornecimento de energia, a concessionária o que ela faz? Ela corta o fornecimento por falta de pagamento. O que acaba obrigando o consumidor, acaba obrigando o usuário a buscar a justiça e, geralmente, nesses casos, o judiciário tem sido bem firme, inclusive, na concessão de medidas de urgência, a fim de que a empresa se abstenha de cortar o fornecimento, enquanto há discussão acerca da legalidade ou não da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade. Ou seja, e o pior é que vemos que há legislação falando sobre o tema, que inclusive prevê multa do décuplo do valor cobrado ao consumidor e em caso de reincidência o aumento em até 100 vezes desta multa. E vemos que as empresas concessionárias de energia elétrica perduram em praticar a conduta de cobrar a multa ainda no bojo da conta de consumo. O que de fato é um desprestígio de tais empresas para com o Poder Judiciário e também para com o Legislativo, que já editou a norma coibindo com dureza essas condutas. Agora, a curiosidade de que todos geralmente querem saber, né? Como fica agora a cobrança de energia elétrica, o corte de energia elétrica nesse período agora de pandemia? Por quê? Nesse período agora de pandemia, né, as pessoas estão preocupadas assim, poxa, eu estou devendo, ou eu estou sem trabalhar, sem oferir renda. Quantas pessoas estão em casa? Eu até citei aqui no exemplo do início, né, quando eu comecei a live, que citei no exemplo porque o judiciário está fechado desde o dia 15 de março. E o prédio onde nós temos escritório está fechado desde o dia 26. Então, vocês concordam comigo que desde o dia 26 eu estou com as minhas atividades fechadas. Até porque o meu público, eu trabalho mais para consumidor, pessoa física, não trabalho para empresa. E eu tô tendo uma grande dificuldade de estar trabalhando até de forma de home office. Por quê? Porque tem pessoas que eu envio por e-mail a minha procuração, a documentação, o contrato, a afirmação de pobreza, para eu poder juntar no processo, que hoje pode ser tudo feito de forma online. Só que esse cliente, ele recebe a minha procuração, ele está tendo dificuldade de imprimir, porque muitos não têm impressora em casa, para poder me devolver a procuração. Então, a gente também está deixando de oferir renda, a gente também está deixando de trabalhar. Só algumas situações excepcionais que a gente pode depois fazer sem a procuração para estar juntando posteriormente, mas mesmo assim o judiciário também exige que cai em exigência para que a gente possa juntar posteriormente. Então, estamos o quê? Sem oferir renda, tentando sobreviver, né, de uma certa forma. E não queremos ficar sem energia elétrica. Tá? Acredito que muitos têm essa dúvida. Só que tem uma liminar que ela foi decretada para que possa estar ajudando as pessoas que estão preocupadas nessa situação, sem estar... É claro que se você tem um dinheiro para poder pagar a sua energia elétrica, tá? Se está com dinheiro para poder pagar, veio dentro do seu orçamento, do pouco que você tem, é interessante também, não é por conta da liminar, que tem a liminar, que você também vai deixar de pagar. Ah, não, tô resguardado pela liminar, então não vou pagar a concessionária de energia elétrica. Não é isso, tá? Mas você tá resguardado durante esse período agora, não é, meu esposo? Como é que está funcionando? A grande questão é a seguinte: nós tivemos aí uma atuação bastante firme da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que ingressou com uma ação civil pública que foi distribuída perante a 5ª Vara Empresarial.
e a Quinta Vara Empresarial concede então uma liminar determinando que não poderia haver o corte de energia, e não só energia, mas o corte dos serviços essenciais. Aí a gente inclui também gás, água, né? São serviços essenciais. Esses serviços não poderiam ser cortados durante pelo menos aí um interregno de 90 dias, né? Considerando aí que estamos no auge aí dessa pandemia da Covid-19. Porém, a Light ingressa então com recurso dessa decisão, e a decisão da 14ª Câmara Civil, que bloqueou um pouquinho, ou seja, ela limitou um pouquinho os efeitos dessa liminar. Ou seja, então por hora se determina que as empresas, as concessionárias de serviços essenciais, elas podem sim proceder ao corte, desde que se trate de serviços não essenciais, tá? Mas está mantida a impossibilidade de corte de fornecimento para residências, tá? E para serviços essenciais. Estes não podem ter de forma alguma o seu fornecimento suspenso durante esse período de pandemia, considerando-se inclusive que o Tribunal de Justiça entendeu que a norma que determinou a proibição do corte de fornecimento, ela estaria com um vício de competência, ou seja, que seria competência exclusiva da União legislar sobre matéria relativa à energia elétrica, por exemplo, e que por isso teria havido o quê? O Estado teria entrado numa competência que não era dele, que era uma competência da União. Porém, houve a edição de uma resolução pela ANEEL, que é a resolução 798, que entrou em vigor em 24 de março desse ano. E por força dessa resolução, ela no seu artigo 2º, ela fala expressamente daquilo que não pode ser objeto de corte durante esse período. Então, justamente ali abarcadas as residências e serviços considerados essenciais. Então, considerando essa legislação federal, é que o tribunal então manteve parcialmente essa liminar que foi dada pela Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Então, por agora, as residências e serviços essenciais estão resguardados do corte de fornecimento de energia por inadimplência, tá? Considerando-se aí o quadro também de crise econômica que a pandemia está gerando no nosso país. Gente, já que a gente está falando de Light, tá? Já que a gente está falando de Light, né? Já que a gente está falando de concessionária, já que a gente está falando de ampla, por que eu estou falando assim? Porque como a gente atua no Rio, são geralmente em tese as duas que a gente propõe, né? Demandas. Eu vou falar uma coisa que muitos clientes também nos perguntam. Tem uma curiosidade de quando você constrói um imóvel, você construiu o seu imóvel, e você, no local onde você reside, eu falo isso muito com relação a comunidades, tá? Eu resido na Zona Oeste, eu vejo que tem muitos loteamentos novos, onde a pessoa pede o medidor para ser implantado e simplesmente a concessionária de energia elétrica não diz que não tem viabilidade, diz que o local não tem como tá implantando medidor. Gente, isso é objeto de ação, tá? Eu mesmo no passado, quando eu vim morar na Zona Oeste, eu me recordo que eu moro num quintal de família e já haviam 2 medidores implantados, tá? O da minha mãe e o da minha irmã. E eu lembro que eu construí a minha residência, construí a minha casa e eu fiz o pedido, tá? Só que lá na Light constaram que já haviam 2 medidores implantados naquele terreno. Então, a concessionária não queria implantar o meu medidor, alegando que já tinha. Só que no terreno ele tem mais de uma casa. Então, o que eu fiz? Eu entrei com uma ação, com uma obrigação de fazer, para que o meu medidor fosse implantado, tá? Para que o meu medidor fosse implantado e eu tivesse o meu fornecimento de energia elétrica, para que eu andasse de forma correta e também pedir dano moral. Por que eu pedi dano moral? Pedi o dano moral pelo tempo que eu fiquei, por eu querer ter acesso, até porque
aqui para nós no município, praticamente aqui no bairro onde eu resido, só ela que fornece esse serviço, eu não poderia ficar sem ter essa energia na minha casa. Então eu entrei com um processo na época na Vara Civil e eu consegui resolver. Porque eu vejo muitas pessoas às vezes que estão aí vivendo de forma irregular, porque quando vai até a concessionária de energia elétrica, a concessionária, ela alega que não tem viabilidade, ela alega que o local não tem como colocar, mas tem como colocar. E depois, às vezes, você não coloca, posteriormente ela vem, ela aparece do nada na sua casa com um medidor, implanta e ainda te aplica uma multa, dizendo que você estava furtando energia. Então, se você não quer passar por isso, o que você pode fazer? Se você não quer correr esse risco de você sofrer uma multa, tá? Você pode entrar com uma ação de obrigação de fazer, tá? Para que o seu medidor seja implantado e você não passar por esse constrangimento perante as pessoas de você sofrer uma multa, tá? Por não ter um medidor na sua residência, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta aqui, tem um outro tema que é muito interessante com relação às concessionárias de energia elétrica, que é com relação a débitos pretéritos, tá? Doutora, mas eu não estou entendendo, como assim débitos pretéritos? Tá? Eu vou levar essa pergunta até para o meu esposo. Foi uma pergunta de uma consumidora que me perguntou mais cedo. Viu o nosso banner que nós iríamos falar sobre energia elétrica e perguntou, tá? Doutora, eu comprei um imóvel, e eu fui na concessionária para que eles religassem ou ligassem o meu medidor para passar para o meu CPF. E chegando lá, existiam débitos do antigo proprietário. E a informação que eu tive de um preposto da concessionária foi que, para eu poder ter a minha energia no meu nome, ter o medidor legalizado, tudo direitinho no meu nome, eu teria que assumir esse débito pretérito. E aí, doutor? Isso é pertinente? Se isso pode, se não pode? Explica para nós. Bem, infelizmente é uma prática bastante comum e acredito que muitas pessoas já tenham passado por esse desprazer. Às vezes a pessoa vai locar um imóvel ou comprou um imóvel de terceiro e chega lá para passar a luz ou a água, ou às vezes o gás do seu nome, né? E quando ele chega lá fala assim, olha, consta um débito aqui, por exemplo, de 5 mil reais de energia. Então, para que o senhor ou a senhora possa passar para o seu nome, a gente faz aqui um parcelamento, o senhor vai ter que assumir aí esse débito, a gente religar a luz e o senhor então passa a arcar com isso. Não, essa conduta praticada pelas concessionárias é ilegal, até porque as obrigações que acompanham imóveis são aquelas definidas por lei, tá? Então o que acontece nesse caso? As concessionárias abusam do direito e querem imputar uma obrigação desproporcional àquele consumidor, àquele usuário. Por quê? Se eu não dei causa àquele débito, por que eu tenho que ser responsabilizado por ele? Se é uma obrigação pessoal, se o consumo de energia, se o consumo de água, se o consumo de gás, ele é pessoal. Ele não é vinculado ao imóvel, ele é vinculado à pessoa. Só há situações que a lei define, algumas situações excepcionais, aonde o débito acompanha o imóvel, que é o que a gente chama de obrigação da própria coisa, ou como se fala no latim jurídico, obrigação pro terreno, ou seja, que são aqueles casos, por exemplo, débito de IPTU. Eu compro um imóvel aonde eu verifico que há débito de IPTU. O débito de IPTU acompanha o imóvel, não a pessoa. Ou seja, aquele que adquire o imóvel com débito de IPTU, ele fica responsável pelo débito. Por exemplo, dívida com fisco, imposto de renda, por exemplo, também débito de condomínio. Olha, interessante, você que às vezes vai comprar um apartamento, você que às vezes vai comprar uma casa num condomínio, verifica se há débito de condomínio, tá? Porque no momento em que você adquire o imóvel, o débito passa para você, tá?
no momento em que você vai comprar aquele imóvel. O débito passa a ser teu. Então fique atento com relação a isso, ok? Isso é uma coisa que muita gente não sabe e passa tremenda dor de cabeça depois que compra. Porque aí o cara vai descobrir que tinha uma dívida enorme de IPTU, vai descobrir que tinha uma dívida enorme de condomínio e ele tem que segurar essa banana de dinamite. Veio uma pergunta aqui da minha líder. Oi, Loba. A líder Angel Mans está aqui hoje conosco também e ela faz uma pergunta considerando os imóveis que estão alugados, tá? E assim, os imóveis que estão alugados também entram também nessa mesma resposta do Dr. Diogo, né, Dr. Diogo? A grande questão aí é a seguinte: se é caso de locação, também não há essa questão de que o débito anterior tem que ser atribuído ao atual locatário. Não. A obrigação é pessoal. Inclusive com relação a essa questão que eu levantei, em relação ao IPTU, condomínio, aí é só quando você compra. Se você é locatário, não. Mas no caso em que você loca, tem débito de água, tem débito de luz, tem débito de gás, você não é obrigado a pagar. E a empresa tem que passar para o teu nome e reativar o fornecimento do serviço, tá? E se porventura houver esse empecilho, o que você pode fazer? Você pode procurar um profissional, né? Pode procurar um profissional do direito mais próximo, de confiança, e ele vai entrar com uma ação chamada ação de obrigação de fazer. Ainda vai combinar com dano moral. Por quê? Porque o débito é pessoal, o débito fica vinculado ao CPF da pessoa que realmente utilizou, consumiu, né, aquela energia elétrica, e não da pessoa que está entrando, porque também seria injusto, né, a pessoa que nem estava ali naquele período com o imóvel alugado, ela tem que receber uma dívida que não comporta ela. Tem uma outra coisa também que acontece muito nas questões de light, tá? Nós temos alguns clientes que nos procuram quando você tem um consumo, tá? Você vem, normalmente tem a sua casa, os seus móveis são guarnecidos pelos móveis, a sua casa é guarnecida por móveis simples, você não tem, de repente, um ar-condicionado, ou se tem, você continua com os mesmos móveis, os mesmos eletrodomésticos, e do nada a sua conta sobe um valor elevado. Você vem pagando, geralmente, assim, em média, R$200 por mês, um exemplo que eu tô dando, vem pagando R$200 por mês e do nada a sua conta vem R$500, R$1.000, tá? Isso também tem que ser feito, tem que ser entrado em contato com a concessionária. Você pode tentar resolver de forma administrativa, lembrando que você não é obrigado a extrapolar a esfera administrativa para poder entrar com a via judicial. Não, primeiro eu tenho que tentar resolver de toda forma, se desgastar, se descabelar lá na concessionária para resolver. Não, você pode diretamente procurar também um patrono para poder tentar resolver. E tem muitas demandas com relação a isso no tribunal, não tem, doutor? Tem. O que acontece? A gente geralmente avalia o seguinte: a média de consumo daquela família, porque muitas vezes você não tem mudança de hábitos daquela família. E o que acontece? É claro que nós sabemos que há períodos em que normalmente há uma elevação do consumo. Por exemplo, aqui falo com vocês do Rio de Janeiro, e na parte onde nós residimos aqui na Zona Oeste, geralmente no período de verão, o calor é bastante forte. Então, geralmente as pessoas costumam usar mais o ventilador, ou os que têm ar-condicionado usam um pouco mais o ar-condicionado, e aí geralmente há um aumento do valor da conta de energia, muitas vezes da conta de água, tem gente que enche piscina, né? Enfim, então realmente há um aumento. A questão é quando a gente sai deste período, que geralmente se estende aí de dezembro até fevereiro, março, onde geralmente os valores das contas de energia costumam aumentar, e aí passa-se o tempo, a pessoa começa a perceber que suas contas continuam a manter um valor praticamente igual daquela média dos períodos aonde o consumo é maior. O que geralmente não é um fenômeno comum, ou seja, quando passa esse período, geralmente a conta
tende a diminuir, ou seja, as pessoas usam menos o ventilador, as pessoas usam menos o ar-condicionado, as pessoas usam menos água, e geralmente o tempo fica mais frio. E aí, quando a gente tem essas desproporções de medição, é claro que o consumidor tem todo o direito de questionar esses valores que vêm aí é maior, e muitas vezes esses questionamentos são feitos perante as concessionárias que, em quase 100% dos casos, julgam improcedente o questionamento do consumidor e dizem que está tudo certo, que você tem que pagar e pronto. E aí, geralmente, cabe ao consumidor aí também buscar resguardar os seus direitos e aí buscar aí, com certeza, seu patrão de confiança ingressar com a ação judicial em face da empresa, e geralmente se constata aí erro de medição da empresa, que acaba gerando também outras questões indenizatórias em favor do consumidor. Tem uma outra pergunta aqui que a Angel fez, né, que também ela cai na resposta que o Diogo deu. Tá? Ela diz que ela tinha um inquilino que parou de pagar o aluguel e daí ela teve que entrar com uma medida, né? Acredito eu que o colega deve ter entrado com uma ação de despejo, né? Para que ele, já que ele não estava honrando. E a pergunta dela é: e com relação às dívidas de energia elétrica? Tá? Eu vou responder, tá? Como top loba, vou responder. As dívidas de energia elétrica são dele. Porém, são dele se quando entrou no seu imóvel você vinculou ao nome dele, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que locam o imóvel, só que o que a pessoa faz? A pessoa também, assim, de forma errônea, loca, o valor do imóvel, do aluguel é tanto, e já inclui a energia elétrica. E não faz com que um inquilino vá até a concessionária para passar a energia elétrica para o nome dele. Tá? Então, se tiver no nome dele, a dívida é dele. Denise, mas você está querendo dizer o quê? Se não tiver no nome dele, a dívida não é dele? Não é até que não seja, é mais difícil de você provar, porque aí você vai ter que o quê? Entrar com uma ação, tá? De repente, se tiver o contrato de locação, provar que naquele período, através do contrato de locação, ele que estava morando ali. Só que aí você vai ter que movimentar a máquina do judiciário, tá? A Light, ou a Ampra, ou a concessionária do seu estado, porque eu sei que você não mora no Rio, você mora em São Paulo, ela de repente, ela por si só não vai querer dizer que o débito era dele se não tem nada ali no nome dele que comprove, entendeu? Então, assim, o interessante é, quando locar um imóvel, pedir para que o inquilino vá até a concessionária para passar a conta de energia elétrica para o nome dele, tá? E sempre com relação ao contrato de locação, fazer um contrato direitinho, com 2 testemunhas, reconhecer firma, tá bom? Por quê? Porque com o contrato, às vezes, só com o contrato por si só, a concessionária não vai querer assim, atribuir a ele, se não colocou no nome dele, não é isso, meu esposo? E eu ressalto uma coisa que é importante, que conste expressamente no contrato de locação a responsabilidade do locatário com relação aos encargos e ônus da locação. Ou seja, caberá ao locatário o pagamento da energia elétrica, da cota de IPTU. É bom deixar isso tudo discriminado no contrato de locação, ok? Justamente para que cada qual saiba as suas responsabilidades e, eventualmente, havendo questionamento de responsabilidade de pagamento, se tem a prova efetiva do que cada um tinha que honrar. E falando em locação, gente, vou me desviar rapidamente aqui do nosso tema, até fazendo um adendo importante. Gente, foi aprovado aí um projeto de lei no Senado Federal, que vai para a sanção presidencial, justamente falando que neste período de pandemia é vedado o despejo por falta de pagamento, tá? Ou seja, você que locou um imóvel, seja ele residencial ou não, você não pode despejar o seu locatário porque ele não está pagando as despesas locatícias, tá? Importante aí, alteração recente, tá, gente? Interessante também de falar sobre isso. A gente
tem visto que, lamentavelmente, muitas empresas tentam abusar dos consumidores, tentam se prevalecer do seu poderio financeiro, alegando que não podem sair no prejuízo. Mas tudo isso tem que ser flexibilizado. Até porque, se nós vivemos um período de crise econômica, a gente não pode ter uma desproporcionalidade entre as partes que gere um desequilíbrio contratual para qualquer delas. E a gente sabe que entre a empresa e o consumidor, é claro que a empresa tem muito mais lastro financeiro para segurar suas pontas, suportar esse período de crise, do que o consumidor se vendo privado aí do fornecimento de energia, de água, de gás, serviços, portanto, essenciais à manutenção da vida humana, né? A questão agora foi até que veio uma pergunta aqui, se porventura o inquilino ele deixar de pagar, tá? Com relação agora a esse período de pandemia, infelizmente, gente, assim, tudo está sendo negociável. Infelizmente, tudo está sendo negociável. Por quê? Justamente por conta dessa dificuldade das pessoas estarem oferindo renda. Então, assim, a gente já viu casos de pessoas que o aluguel foi reduzido à metade, que caiu 30%, entendeu? Porque, assim, principalmente, assim, eu tô falando de imóveis que estão locados que é comercial. De repente, um imóvel que é comercial, ele tá fechado, igual no caso do nosso escritório, ele tá fechado, então não tem como a pessoa tá utilizando. Então, é claro que a pessoa, assim, de repente está deixando de pagar porque não está oferecendo renda. Agora, quando é pessoa física, que vai ter que tentar negociar e conversar com a pessoa física, considerando que, acredito eu, que pode ser que essa pessoa esteja ou não oferindo renda, entendeu? Agora também tem uma outra pergunta aqui que me fizeram com relação ao tempo, ao prazo para ações quando o inquilino vai embora, igual no caso até que a Loba aqui citou, que ela entrou com essa ação de despejo para poder resolver a questão dos pagamentos. Só que com relação à energia elétrica, ele sumiu, tá? Sumiu e ela não continua ainda o débito ainda em aberto. Só que o débito está em aberto no nome dela. Nome dele, não no imóvel. Certo. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Vai ter que se entrar com uma ação em face da concessionária. Se o cara está desaparecido, a concessionária que o localize e vincule o débito pretérito ao CPF dele. Até porque é uma dívida pessoal e não uma dívida vinculada ao imóvel, ok? Então vai ter que se entrar com uma ação em face da empresa de energia, ok? Pedindo que esse débito seja vinculado ao CPF desta pessoa e, obviamente, buscando com tudo as indenizações devidas, considerando também todo o desgaste que a pessoa tem que submeter. Você vai à concessionária, muitas vezes é maltratado, é mal atendido, você às vezes perde um dia de trabalho, você perde às vezes um dia inteiro em filas aguardando atendimento e chega lá o que você ouve é que você tem que pagar e pronto. Isso, geralmente eles não querem resolver de forma administrativa, você sempre tem que ir buscar a via judicial para poder tentar resolver. Só que assim, essa pergunta que você fez, gente, tem uma outra coisa também que eu posso ressaltar para você. O seu imóvel, ou imóvel de qualquer pessoa que está nessas condições aonde o inquilino gerou, né, uma dívida de energia elétrica, ele não vai ser impossibilitado de locar para um outro. Ele não vai ser impossibilitado de locar para um outro inquilino. Entendeu? Isso, inclusive, aumenta até mesmo a questão indenizatória, porque olha só o prejuízo que a pessoa amarga, porque a empresa se nega a transferir a titularidade, ela não religa o fornecimento, e aí sem fornecimento de energia, aquela pessoa que muitas vezes ofere renda pela locação do imóvel, ela fica privada de poder locar. Olha só o problema. E se porventura houver esse empecilho, é interessante também procurar um profissional do ramo do direito para entrar com uma medida para que volte a alocar normalmente o imóvel. Sim, com certeza. Tá. Gente, nós começamos falando de TOI, né, do termo de irregularidade.
né? Nós falamos também um pouco de dívida pretérita. Estou vendo que tem algumas pessoas que entrou agora, tá? Boa noite, doutor Sidney. Estou vendo aqui que entrou Vitor Hugo. Algumas pessoas entraram aqui agora. Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Grandes amigos aí conosco. Eu sou a doutora Denise, esse é o doutor Diogo, meu esposo. Nós temos um escritório de advocacia no Rio de Janeiro e atuamos dentro desse município, né? Somos um escritório que temos outros colegas associados a nós e trabalhamos também dentro da área de direito de consumidor. E a gente vem recebendo assim muitas ligações de pessoas desesperadas com relação à concessionária de energia elétrica, né? Seja Light, seja Ampla, tá? Dizendo que vieram aqui, eu não consegui oferir renda durante esse período agora, estou sem receber nada e já vieram aqui 2 pessoas para tentar cortar a minha energia. Eu tenho um idoso em casa, eu tenho uma criança pequena. E como o doutor Diogo colocou, né, e eu também falei também juntamente ratificando isso, que existe agora liminar, né, doutor? E essa liminar, é claro, infelizmente ela está com efeitos um pouco mais restritos do que originariamente tinham sido dados, considerando que a decisão da quinta vara empresarial ela foi parcialmente reformada, ou seja, então a vedação, a proibição do corte está restrita a economias residenciais e a serviços essenciais. Porém, se tem entendido que os serviços não essenciais podem ser, infelizmente, passíveis de corte, de acordo com a decisão que foi proferida pela 14ª Câmara Civil, atendendo parcialmente um recurso de agravo de instrumento manejado pela Light. Assim, o meu esposo ele costuma dizer assim para mim, doutora, que corrente você está seguindo? Às vezes tem horas que eu sou um pouquinho rebelde, eu falo assim, estou seguindo a corrente minoritária. Quem está aí, o doutor Sidney, acredito que tem outros aí, Vitor outros doutores, também, Vitor, né? Tem aí a doutora Paula de São Paulo, a doutora Érica, eu vi que apareceu aqui, né? Às vezes a doutora Denise é meio polêmica. Não é questão disso, gente, é questão que assim, eu vivi muitos anos num estado paralelo, né? Eu sou cria de comunidade. Então eu também sou formadora de opinião e às vezes também eu tenho minhas teses, né? As minhas teses. E dentro das minhas teses penso eu, tá? Tudo bem que tem uma liminar aonde só, como o doutor colocou, que só as pessoas com serviço essencial, né? Que não pode. E residência. E residência. Agora pergunto eu, se tu tá com o teu estabelecimento fechado, se você está com o seu estabelecimento fechado, não está oferindo renda nenhuma, e o teu serviço não é essencial, e aí? Como é que fica? Como é que fica? Vai ter que ter uma demanda aí para poder discutir isso. Vai ter que ter uma demanda para discutir isso. Vamos supor aí o cara que é dono de uma sorveteria, por exemplo, né? Olha só, situação complicada. É verdade, porque aí como é que vai ficar uma pessoa que não está oferecendo nada nesse sentido? A pessoa vai ficar sem pagar. Entendeu? Eu falo isso até como eu coloquei no início aqui da live e repito, né? Nós trabalhamos juntos, nós temos esse escritório de advocacia no centro de Campo Grande e o nosso local onde é o escritório é um prédio comercial. É um prédio comercial, então ele está fechado desde o dia 26 de março. E até pelo que eu tô sabendo aí, a gente não está sendo visto como serviço essencial, né? A gente não está sendo visto como serviço essencial. Aí pergunto eu, pode ser que eu não consiga, né, valores para oferir o pagamento dessas 2 aí, conta de energia elétrica, até porque são 2 salas. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que movimentar a máquina judiciária, a gente vai ter que tentar ali haver uma brecha na lei, uma interpretação que nos guarneça, não é, doutor? De fato. Não é isso? A gente vai ter que ter, porque como é que vai ser nesse caso? Acredito eu que está uma situação complicada. Está uma situação complicada e difícil para a gente tentar resolver. Até acredito eu que não seja só nós que estamos sofrendo com home office, não é isso, doutor? Certamente. A gente está sofrendo com atendimento. Diversas categorias estão sendo obrigadas a trabalhar em home office e especialmente é uma questão muito sensível para a advocacia, né? Está sendo uma questão bastante complicada. Por quê? Nós estamos vendo aí os tribunais fechados
Nós já tivemos normas falando que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por exemplo, só retornará aos atendimentos presenciais em 2021. Então, olha só, percebemos aqui o colapso, porque temos aí, claro, medidas que vêm sendo buscadas, como, por exemplo, o sistema Siscomex do CNJ, né, que permite aí a questão de audiência à distância, mas muitas coisas, infelizmente, são resolvidas no balcão do cartório, no gabinete do juiz. Não tem como, sabe? Tem processos que dependem de perícia médica. Como vai ser feita a perícia médica? E aí, essa pessoa que já está privada do seu benefício previdenciário, aí, do auxílio-doença, né? De uma aposentadoria por invalidez, porventura revogada, e aí, como é que esse indivíduo se socorre do judiciário? Se o Aqui, judiciário diz que não tem o perícia? doutor Cid está dizendo, ele é criminalista, ele atua na área criminal e diz que está desde o dia 14 sem Cliente novo. sem cliente novo. Aí pergunto eu, o senhor está desde o dia 14 sem cliente novo, aí o seu estabelecimento está fechado e o senhor também está sem oferir renda. Aí vai ficar como? Vai ficar vendo a vida, vai ficar no escuro, entendeu? Até porque eu acredito que não é só eu não vejo praticamente na mídia se falar nada da nossa classe, né? Falar nada da advocacia, como ficarão os advogados, que a maioria, acredito que a maioria são todos profissionais liberais, que não são vinculados à empresa, né? Estão aí, né, como eu, abanando seu pão, tentando aí se prover e manter a sua família. Como é que vai ser? Se caso essa liminar não engloba a gente, que não é serviço essencial, como é que vai ser? De fato. Não engloba a gente que não é serviço essencial. Uma situação bastante preocupante. Entendeu? Nesse caso, como eu posso dizer, igual a minha irmã fala, né, Patrícia das Neves, só o sangue de Cristo. Nessas condições, só o sangue. Situação muito difícil. A gente até escolheu esse tema para falar de energia elétrica, falar com relação às concessionárias, né? Acredito eu, pelo que eu estou vendo aqui, muitos são do Rio, né? Digo que está muito complicado, não estou aqui até para falar mal da minha classe, não, falar mal também da minha instituição, perdão, não estou dizendo classe, da instituição, mas a gente também não tem visto muitas manifestações com relação a isso, tá? Muitas manifestações com relação a dizer, então, libera aí o valor controverso, resolve isso. Pelo contrário, a gente tem criado dificuldade, né? Muitas dificuldades têm sido criadas pra gente, entendeu? Eu digo que se não fosse, de repente, contar com a ajuda de terceiros, digo até da minha sogra, não sei como seria, porque a gente tem 2 filhos pequenos para poder manter. E a situação realmente está muito difícil. Está muito difícil para poder atender de forma de home office, né, doutor? Não, e o pior de tudo é que nós tivemos aí recentemente uma live, né? Onde estava aí o nosso presidente da seccional do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. E nessa live tivemos aí a participação do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Bernardo Garcês, que já sinalizou com relação à possibilidade que o TJRJ somente volte a ter atendimento presencial, por conseguinte, a abertura dos fóruns também para janeiro de 2021. Ou seja, aí a situação realmente vai entrar em quadro de colapso, de calamidade, porque então quer dizer que o advogado nesse inteirinho que vai morrer de fome, considerando que nós ainda estamos em maio, gente, ainda faltam 7 meses para este ano findar. Então imagina a justiça fechada por 7 meses. Como vão ficar os profissionais que dependem do Poder Judiciário? Não, e outra coisa também, gente, até o nossa live ela não foi até para essa finalidade, né? A gente botou com relação a Light, mas assim, não tem como também a gente deixar de expor o nosso inconformismo, né? De falar, porque eu acho que todo mundo tá no mesmo barco, né? Então não tem como a gente falar, a gente vive num país, a gente também tem direito de expressão, a gente não tá aqui criticando, a gente tá aqui falando do que não está sendo feito, que nem um exemplo, se diz que as audiências vão ser online, que os tribunais não irão abrir mais esse ano. Pergunto eu, teremos que ter renda para custear a internet. Tá? Eu moro afastado do centro de Campo Grande, então eu dependo de uma internet que é oferecida na redondeza onde eu resido.
tá? Aí pergunto eu, se essa internet não estiver funcionando, como ontem não estava funcionando, se eu não tiver dinheiro para pagar, assim também voltando, como não tiver dinheiro para pagar minha conta de energia elétrica, como é que vai ser? Porque a gente está tendo dificuldade também com relação a isso. Como é que vai ser? Fica difícil, porque considerando que teremos que laborar em casa, fazer as nossas atividades em casa, fazer atendimento em casa, vai ter que mudar, remanejar tudo. A gente tem aqui 2 filhos pequenos, aí tem o horário da escola, agora que também tem a escola, aí tem que ver se está funcionando, tem que ver se tem equipamento para isso. Aí eu moro num quintal de família e tem um cachorro que tá latindo, que às vezes eu falo pra caramba, tem o cachorro da irmã de cima que tá latindo, eu também não posso impedir ficar, fulano, cala a boca, porque eu tô numa audiência. Não posso, gente, vamos ser sinceras, porque às vezes as pessoas, meu marido fica rindo, porque ele fala assim, minha mulher fala o que ninguém tem coragem de dizer, entendeu? Fala o que ninguém tem coragem de dizer, tem que falar a verdade. Eu tô vendo aqui, o doutor Cid já foi presidente da OAB, já defendeu a gente lá, já teve à frente, é uma grande verdade. E como é que você vai ter? Como é que você vai ter mecanismo para poder fazer isso tudo se você não tem? E fora que assim, os clientes não deixam de ligar, entendeu? Porque sempre a culpa é nossa, a culpa é nunca do judiciário, o juiz nunca está sem trabalhar, é sempre o advogado que não está trabalhando, é sempre o advogado que não está fazendo, mas a gente está tentando se resolver, tentando ajudar. Porque a pessoa que não tem interesse que o processo demore, é o advogado, porque principalmente se o advogado contratou no êxito. Se o advogado contratou no êxito, gente, para quem não sabe o que é êxito, é receber no final. Se o advogado contratou no êxito, ele quer que o processo deslanche. Ou seja, e aí acaba que nós, que militamos geralmente para a pessoa física, a gente fica naquela situação, né? A gente fica como se fosse o marisco, né? Entre o rochedo e o mar. Então, ainda tem um detalhe aqui que o doutor Cid levantou. Como é que ficarão os advogados audiencistas? Tem aqui uma doutora aqui, minha amiga aqui, de São Paulo, que era audiencista. Vai viver de quê? Se ele trabalhar de home office, vai viver de quê? Aí as pessoas pensam assim, não, doutor, não, doutora, aquele cliente que é o meu caso, né, que o meu cliente é igual a mim, não tem condições ainda, não tem uma impressora em casa para eu poder mandar por e-mail a procuração, a documentação para ele poder imprimir. Aí fala assim, não, doutora, contrata um boy para levar a procuração lá, para ele poder assinar a documentação. Quando você pede uma pizza, o boy vai entregar na tua casa a pizza. Mas o boy geralmente recebe. Vai lá e paga. Você paga a pizza, ele vai levar. Geralmente o advogado só recebe no final. Como é que ele vai contratar um serviço de boy para poder levar a documentação se ele ainda nem recebeu pelo serviço? Se ele ainda não recebeu, se ele não está oferecendo nada, não é verdade? Aí fica difícil. Isso fica mais fácil, realmente bem colocado aqui pelos nobres colegas, pelos escritórios grandes, grande porte. Mas considerando que nós somos também tão advogados como eles. Pagamos a OAB o mesmo valor, não pagamos um valor menor porque somos profissionais liberais e porque temos um escritório pequeno, ou muitas vezes advogando, como eu falava no início, advogava em pé, né? Andando para tudo quanto é lugar, atendendo a domicílio. Pagamos a mesma anuidade, não é isso, doutor? Sim, sem dúvida. Então fica difícil. Eu peço até desculpa, tá, os nobres colegas, as pessoas que estão aí nos assistindo, porque nós começamos falar até mesmo da Light, de energia elétrica, mas e o assunto se trilhou, mas o advogado, ele é assim, o advogado, ele é assim, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, até mesmo com relação a consumidor, atuamos também forte na área de direito previdenciário, tá? Estamos aqui para poder tá respondendo algumas perguntas, mas assim, não tem como a gente deixar passar e não falar, né, não falar sobre isso, tá bom? Eu espero que a gente tenha esclarecido vocês com relação à energia elétrica, tá? Tenho dado um bizu, iremos fazer outras lives, né, outras virão, com outros temas, aceitamos sugestões, né, é isso, doutor Diogo? E agradecemos demais o carinho, a atenção de vocês, que ficaram conosco aí até o finalzinho da nossa live, tá, gente? Um abraço no coração de todos vocês.